A radiografia do lunho, o buraco. Sentado numa tosca mesa concordante máxima, o meu cogito irei expor não o que a minha imaginação forjara, mas sim aquilo que os meus olhos tinham visto. Entretanto, se me permitem, irei sacar de um FN para queimar, enquanto reproduzo graficamente o que venho a presenciar. O cigarro começa a desaparecer, deixando descontraídamente subir o fumo em virtude de um roçam da picada, oferta do movimento nacional feminino. O haver inflamado numa das extremidades, o cenário era naturalmente e por alguém contestado o valor da primeira grandeza numa representação teatral. Existia alguns a noroeste do estado que ultimamente era designado por este nome de Moçambique, um foco de civilização onde se conseguia evitar a morte. Neste aglomerado de latas e canas de bambu vivia gente nobre e com altos ideais. Nestes postos de sentinela perdiam muitas noites homens armados como caçadores à espera de caça. Naqueles subterrâneos passaram-se momentos de autêntica expectativa entre o viver e o parecer. Existiam, contudo, coisas que em qualquer outra parte eram impossíveis. O clima atmosférico era quente e o do ambiente era frígido. A superfície cutânea destes soldados transpirava que é suor frio, que é suor quente, suor. Neste lar sem união, comi carne de vaca ou de burro que alguém tinha rejeitado. Éramos visitados 2 vezes por semana. Tínhamos direito apenas a 200 kg de víveres, portanto 400 kg para serem consumidos em 7 dias. A zona não era explorada e, como tal, só era possível tragar o que nos levavam. Bebia água férrea quando havia avaria na bomba ou no motor que a fazia mover, ou ainda quando faltava o combustível necessário para a movimentação da máquina. Bebia-se esta mesma água a temperaturas que fariam pelar leitões, quando as geleiras não funcionavam, coisa que frequentemente se verificava. O vinho da velha cepa não chegava a estas paragens. Chegava assim os barris de água do lago de Iaça, com um pouco de tinta vermelha e outros cheios de vinagre. Mesmo assim, o vinagre e a água colorida era racionalmente servido por um dos elementos da secção da cozinha, com uma lata de cerveja cortada ao meio. Este vaso, definitivamente provisório, não tinha asa ou qualquer coisa do género por onde lhe pegasse. Como ia dizendo o homem com as mãos sebentas, enfia um dedo ou os dedos dentro do recipiente e vai lavando assim as mãos com o líquido que vai distribuindo aos soldados que em fila ordenadamente se aproximam. Pude beber ainda à troca da pecúnia a cerveja com carimbo de isenção, mas vendida a preço corrente. Quando a cerveja faltava, como habitualmente, bebia Coca-Cola. E quando esta faltava, bebia Ice Pot. E quando esta faltava, bebia água. E quando esta faltava, passava sede. Claro que havia mais bebidas, mas estas eram a preço de consumo. Como nos disse no introito desta pretensão, a crónica trata-se efetivamente de uma sombra de crónica e não de prosa de ficção. Precisava de ideias frescas para bem poder reproduzir o que se passava e o que era o lunho. Sim, porque a inspiração era muito fraca naquele reino de solidão e escuridão que habitava um bairro de latas cercado por matagais nunca antes explorado.
Temo francamente que o engenho e a arte que me faltem para fazer compreender a realidade, sem fantasias, por mais que exagere, talvez não consiga incutir nos que leem a pura realidade. Reunido o Senado, reunião diária para discutir do que foi e do que seria o dia de amanhã. Falava-se superficialmente da próxima operação, com a duração de 8 dias. O chefe designava, por escala, os graduados contemplados e convidava-os a ficar após a reunião para discutirem sobre o que haveria a fazer e as medidas a tomarem ao dito passeio. Quais os objetivos na normalização? Eram vários. Tratava-se de procurar o inimigo nas bases de caráter ambulante, dado às constantes visitas que as nossas tropas lhe faziam. O objetivo seria procurar, mas havia às vezes que se evitava o encontro. Aqui perto existia uma base do inimigo a quem lhe chamavam Ampoche, e segundo dizia que ninguém lá conseguia penetrar. O terreno era ravinado e o europeu não conseguia penetrar, dado que os trilhos se encontravam armadilhados e fora dos mesmos era impossível a progressão. Depois de falar acerca da operação, pensou-se em arrasar a dita base, capturar o possível, em vez de matar, trazer armas e bens que lhes pertencem. Claro que dentro do acordalamento as operações eram cheias de êxitos, mas quando se aproximam as Kalashnikov, acompanhadas pelos morteiros, e se começavam a ouvir e a sentir. Depois de terminado o número de homens e o pessoal que tomou parte da progressão, ordenou-se que formassem na parada para lhes dar a conhecer o que iriam fazer no próximo dia e quais os cuidados a ter no mato. Em seguida foram distribuídas as rações de combate, alimento para nos podermos manter em pé durante os dias em que tínhamos de dormir sob o firmamento e com as costas ao relento. No primeiro dia o pessoal ainda vai fresco e como tal resiste às intempéries. No segundo dia já começava a haver um ou outro que precisava de comprimidos ou injeções. Tudo isto era aplicado em doses cavalares, fazendo andar um corpo de pé, embora o organismo se viesse a ressentir num advir mais próximo e mais remoto. No terceiro dia, havia já um soldado mais frágil, mas não aguentando, começa a ser maca transportado por camaradas que de 2 paus e um pano de tenda e algumas fibras de árvores fizeram o engenho. Tudo era prático nesta vida virgiliana, desde a construção de uma maca à higiene que nem existia. No quarto dia, havia quase a imprescindível telefonadela lançando um SOS para um dos componentes da força ambulante. Era evacuado, dado a doença súbita. Habitualmente se verificava que o paludismo misturado com fraqueza que atacava estes corpos errantes. No quinto dia, logo pela manhã, vinha o Hélio acompanhado pelo respectivo bombardeiro para transportar para o hospital do setor. O enfermeiro, pois no dia anterior a guerra tinha fechado pelas 17 horas para a FAP. Destas evacuações urgentes efetuadas após quase 24 horas do SOS, podiam resultar consequências de veras desagradáveis. A dama de companhia do Hélio vinha para o que derem e vier necessário fosse. Este começava a fazer a sua psico com material bélico. Mas antes de continuar, visto que já estou a perder o norte, vou dar efeito retroativo
ao amalgamado que venho reproduzindo. A despedida dos rapazes que fizeram parte da operação era análoga. Aquelas despedidas tinham lugar mais no cais de Alcântara. Ali haviam lágrimas que rebentavam. Aqui havia amargura com lágrimas que não rebentam. Os que partiam abraçavam os que ficavam para defender o bairro de Latas, confortando e desejando uma boa estadia no mato. Parecia que partiam para muito longe e nunca mais se iriam ver. Parecia que partiam para um jogo de vida ou de morte. Parecia que partiam para a morte. Aquelas caras que saíam não deixavam saltar um sorriso e só não deixavam verter lágrimas porque éramos homens. Estas partidas eram cenas que comoviam muita gente. Havia um desgaste físico e psíquico, difícil de avaliar, quer no pessoal que partia, quer no que ficava. Muitos deles refugiavam-se no tabaco, outros no álcool. Havia muitos que nunca haviam fumado ou ingerido bebidas alcoólicas em excesso e começaram a partir deste isolamento a viciar-se. Criava este isolamento muitos neuróticos, muitos fumadores, muitos alcoólicos, muitos deficientes mentais. Era a soma de vantagens que esta subversão nos ofere. Os que ficavam no acortalamento tiravam fotografias aos que partiam para o mato. Porquê? Talvez porque queriam ficar com uma recordação impressa do camarada que poderia voltar inanimado ou mesmo não voltar. Incentivar selvaticamente os nómadas à vitória. Ouviam-se frases que não citarei, simplesmente direi que eram horripilantes. Bem, passados os dias e acaba a operação, o pessoal regressa, evidentemente que chega, mas há alguns que baixando logo ao retiro dos desenfiados. Retiros desenfiados para aqueles que desconheciam estas coisas, direi que se tratava da enfermaria da companhia. Um nome que alguém lhe deu e estava muito bem apropriado. Ora vejamos, todo aquele que era sorna, desenfiado, reguila e se queria safar-se da operação, patrulha, capinagem, picagem e trabalhos diversos, serviam-se de doenças simuladas que, pretendidas, baixavam à enfermaria do retiro dos desenfiados, para assim se livrarem. Na véspera de uma operação, a enfermaria era visitada por todos os componentes da mesma. Claro que se o enfermeiro tivesse os olhos tapados e fosse mais filantrópico, a operação teria de ser anulada, por falta de pessoal. Haviam alguns que sabiam simular melhor uma dor de estômago, não podendo comer ração de combate, inventavam doenças que não existiam no catálogo das moléstias. Como o centro de saúde não dispunha de material suficiente para bem poder detectar doenças pretendidas, muitas vezes o agente-chefe de saúde aqui dentro era levado com um pé atrás. Acontecia ainda que o responsável sanitário também tinha os seus amigos, a quem fazia um jeito, e isto era livrá-los da operação. Era de esperar, pois estavam num país onde as cunhas ainda reinam. Sim, este posto de socorro era efetivamente uma miséria. Havia um soldado que precisava de ser injetado. Qualquer medicamento, mas tal não se fazia porque não havia seringa. Outras vezes faltava o álcool, etc, etc. Andava tudo cheio de micose, doença que só existia nos soldados de Portugal e no ultramar. Em parte, esta epidemia que afetava o derme testicular era benéfica para aqueles que não faziam nada, mas deixemos-nos de graças. Eu direi que não era agradável ter que andar com toda aquela comichão no órgão genital, riqueza mais nobre que o homem poderá possuir.
Não era isto que eu queria dizer, mas a gente começa a dissertar e por vezes chega mesmo a dizer aquilo que nem tinha em mente. Ou uma série de asneiras. Sucedia-se é que as pomadas e os pós, os líquidos antimicóticos, não existiam para sarar esta enfermidade que era geral. Continuando, o pessoal sujeito à alimentação, como aquela que se verificava, tinha uma necessidade incrível de vitaminas, também estas faltavam. De quando em quando apareciam os concentrados de vitaminas em embalagens, mas a quantidade era pouca e só eram distribuídas aos mais necessitados ou aos mais amigos. Com toda esta falta de medicamentos, tornava-se a administração dos mesmos aos diversos enfermos. Apareciam com dor de cabeça, tomavam comprimido LM. Aparecia um outro que se queixava do estômago, tomavam LM. Vinha um outro com dores numa unha, tomavam LM. Mesmo assim, ainda havia que administrar-se uns comprimidos venenosos em vez de LM. Como era óbvio, o doente só não pateava porque não era tão doente nem tão débil como se julgava. As mesinhas eram recebidas em regime periódico, não valendo de nada uma requisição urgente para os órgãos que os administrava. Com as remessas aparecia um shampoo medicinal. Estes também não chegavam para todos os que sofriam da queda de cabelo, caspa ou dores de couro. Evidentemente, e como era óbvio e natural, imperava a lógica destruidora da amizade. Mitigada ou comprada. Também estes preciosos frascos só chegavam para os mais amigos do chefe da secção. Contudo, não estávamos mal servidos e doentes para tratar não faltavam. Os membros da comissão veterinária eram todos do sexo masculino. Conforme os doentes, o tratamento assim o diferia. Um soldado podia esperar mesmo que refilasse. O furriel era atendido sem refilar. O alfés era atendido sem refilar. O senhor capitão era atendido de bata branca. E por último, o primeiro sargento era atendido no seu quarto de bata branca e com todos os condicionalismos indispensáveis. Contudo, os praças eram de carne e osso e os galões e as divisas nada nos deveria de dizer. Os licenciados em guerra burocrática, dado que eram veteranos, nestas andanças serviam-se uma rede informadora que funcionava durante as 24 horas, incluindo a hora em que o material galináceo era ingerido, chegando mesmo a saberem quem e quantos participavam no banquete, embora os restos próprios para cães fossem enterrados ou comidos. Restos nunca apareceram, mas as galinhas desapareceram. Os homens que estavam de sentinela ou eram comprados ou entravam na dança, chegando mesmo a mudar de posto para poderem melhor coordenar os movimentos. Vivi muito longe de tudo e de todos, sofri muitas privações, mas estou convencido de qualquer situação, por mais estúpida que seja e portadora do meu sofrimento, que pode parecer gratuito e inútil, e se for encarada de frente com muita lucidez, pode ser uma fonte de enriquecimento humano, de amadurecimento e ajudar a compreender os outros. Isto não é um convite à resignação ou uma consolação fácil. É apenas uma reflexão baseada numa pequena experiência que partilho com todos os meus camaradas de armas que comigo habitaram naquele buraco do lunho. Senti-me só e desamparado quando recebia correio, coisa que acontecia vulgarmente 2 vezes por semana. Eram dias grandes, estes em que podia fazer leituras epistolares, embora o miserável bocado de papel não fosse o melhor meio de comunhão entre mim.
mas sempre era melhor que o silêncio completo, facilmente ressentido como abandono. Não sentia o calor dos lábios da minha noiva, mas imaginava e esquecia quando lia o que me transmitia. Na guerra aprendi várias coisas que ficaram para a vida. Além que era preciso ter sorte para estar vivo, aprendi o que era sofrer, a querer comer e a não ter, a ter de comer aquilo que eu não gostava. Nos dias anteriores da minha partida para o ultramar, comecei a despedir-me dos amigos. Deixei para o dia da partida, propositadamente, a minha mãe e os meus irmãos. Eu sempre pensei que na despedida eu iria ter problemas com a minha mãe, que sentisse a minha ida para a guerra como sentiu. Era uma pessoa muito afastada e não mostrava amor pelo filho. E por isso pensei que nunca lhe iria escrever, dar notícias minhas. Na minha despedida, nem um beijo, nem um abraço, apesar de ela nunca me ter abraçado na vida que eu me recorde. Saí de casa, noite escura, nenhum adeus tive direito, era aquilo que eu imaginava. Companhia de Caçadores 4141, que esteve em Moçambique no ano 1972 a 74. Eu, Bernardino Peixoto, antigo combatente da Guerra do Ultramar e soldado corneteiro, número 017-516 de 72. Aqui estou a contar esta triste história para todos os meus camaradas. Daqui envio um grande abraço com muito carinho, e para aqueles que já partiram, os meus sentimentos.